O que vamos trabalhar hoje é sobre ângulos formados entre retas, cortado por uma transversal, tá certo? Então, como assim, gente? Você vai ter duas retas, por exemplo, RS, e vai ser cortada por uma transversal, que geralmente a gente usa a letra T de transversal. Nesse primeiro exemplo aqui, a reta R e a reta S não são paralelos, tá certo? Mas só para a gente ter uma ideia de que o que são ângulos correspondentes. Ângulos correspondentes são aqueles ângulos que estão no mesmo lado e na mesma posição da reta. Por exemplo, o 1 e o 2. Tanto o 1 como o 2 está no lado direito da reta T e acima da reta S. E aí em cima da reta S, em cima da reta R. Então, 1 e 2 são ângulos correspondentes. Outro exemplo aqui, ó, 7 e 8. 7 e 8, ó, ambos estão no lado esquerdo e abaixo da reta R e da reta S. Então, o 7 e o 8 são ângulos correspondentes. Então, aqui segue os outros pares, ó. O 5 com o 6, o 1 com o 2, o 3 com o 4 e o 7 com o 8. Reparem como eles se dão aí, tá? E quando essas duas retas são paralelas, eles são iguais, tá certo? Eles são iguais em medida. E continuando, entre os ângulos formado por retas paralelas e uma transversal, você vai ter algumas classificações, que são os ângulos alternos e os ângulos colaterais, tá certo? E o que vem a ser ângulos alternos? Pessoal, como a palavra já diz, alternos quer dizer que está alterando os lados, tá certo? Então, você tem os alternos internos e os alternos externos. O que é alterno interno? Vamos olhar aqui os exemplos. Alterno é em relação à transversal. Interno é em relação às duas paralelas. Então, alterno interno são os alternos que estão entre as paralelas. Por exemplo, o 1 e o 2. Esse ângulo aqui, ó, 1 e 2. Tanto 1 como o 2, eles são alternos, porque um está no lado direito e outro está no lado esquerdo. São internos porque estão dentro das duas paralelas, tá certo? E o 3 e o 4. O 3 e o 4. Eles também são alternos internos. Por quê? Porque o 3 está no lado esquerdo e o 4 está no lado direito da transversal. Tanto o 3 como o 4 estão dentro, entre as paralelas. E você tem também os alternos externos. E o que são alternos externos? Os alternos externos, eles vão seguir a mesma lógica, só que externo entre as paralelas, então eles estão fora. Um está no lado de cima e o outro está no lado de baixo. Então, vamos ver, o 5 e o 6. Ó. O 5 e a 6 aqui. Tá bem clarinho aí, mas acho que dá pra ver. Esse é o 5, tá? Ó. E esse é o 6. Ó, o 5, ele tá no lado esquerdo. E o 6 está no lado direito. Tanto o 5 está no lado de cima da reta superior e o 6 está no lado inferior da reta inferior, ou seja, eles estão por fora. Por isso que eles são chamados externos, tá certo? E continuando aqui, temos os 7 e 8. Ok, pessoal? Então, os ângulos alternos são congruentes. Como assim congruentes? Eles vão ter a mesma medida. Já vimos que os ângulos correspondentes são iguais. Então, olhem só. Você tem aqui
o D, o E, o A é congruente ao B. Quem é o A? Esse é o A, esse é o nosso A. Esse aqui é o nosso B, tá certo? O A e o B, eles são congruentes. Observe só que esse A, ele é oposto pelo vértice desse ângulo aqui, ó, que eu estou destacando. Percebam? E esse ângulo aqui que eu estou destacando, que eu vou chamar de A', ele é correspondente a esse B. Então, o A e o B são iguais. Da mesma forma, o C é correspondente, é congruente ao D. Eles são alternos internos. Ó. O A e o B são alternos externos. E o C e o D são alternos internos. Eles são congruentes. Vamos agora para outra classificação, que é chamado ângulos colaterais, ou seja, ângulos que estão no mesmo lado da transversal. E da mesma forma você tem nas duas classificações, que é o interno e o externo. Existem os colaterais internos, existem os colaterais externos. Então vejam só, os colaterais internos, quais são eles? Colaterais mesmo lado, por exemplo, aqui ó, o 5 e o 6. Tá meio apagado aí porque é o verde, né? Mas eu tenho o 5 e o 6 aqui, ó. Eles estão no lado direito da transversal. Essa é a transversal, eles estão no lado direito. Estão entre as retas paralelas. Então são colaterais internos, tá certo? E o 7 e o 8 também é colateral interno. Os dois estão no lado direito, os dois estão no lado esquerdo e entre as transversais, entre as paralelas. Eu também tenho colaterais externos. Já os colaterais externos eles estão por fora das retas paralelas. Por exemplo, 1 e o 2. 1 e 2. O 1 e o 2 está no lado direito da transversal. Lado direito da transversal. E o que mais? 1 e 2 estão do lado de fora da região interna aqui, ó. Por isso que são externos. E o 3 e 4. Ó, esse é o 3 e esse é o 4. Eles estão no lado esquerdo da transversal. Estão os dois desse lado aqui, ó. E eles estão do lado de fora. E o que são ângulos colaterais? Ângulos colaterais, eles são complementares. O que quer dizer complementar? Quer dizer que a soma é igual a 180, tá certo? Então vamos ver aqui, ó. Eu tenho o A e o B. Eles são colaterais externos. E eu tenho o C e o D, que são colaterais internos, tá certo? O A e o B são colaterais externos. Eu estou dizendo que a soma deles é igual a 180. Vejam só. O A, ele é correspondente a esse D aqui, ó. Ele é correspondente, quer dizer que ele é igual aqui. Eles são iguais. E tanto o A como o D, eles formam juntos, eles estão em cima, eles completam a linha aqui, ó. Então eles medem 180. Da mesma forma, o C e o D. Se o D é correspondente ao A, o A é correspondente ao D. E da mesma forma, eles formam aqui, ó, meia volta. Então, 180, tá certo? Então, os colaterais internos medem 180, e os colaterais externos, a soma deles mede 180. Vamos agora para a resolução de alguns exercícios, tá certo? Esse primeiro exemplo é parecido com a questão que eu vou passar para vocês, tá certo? Na atividade dessa semana. Então, prestem atenção aí, tá? Dê uma pausa se não for
se for necessário. Vamos para o exercício. Na figura abaixo, determine o valor de x, sabendo que R é paralelo a S. Ou seja, essas duas retas, a R e a S, são paralelas. E ele quer determinar o valor de x, tá certo? Observe esses ângulos aqui, ó. Esse ângulo aqui, ele está onde? No lado direito. Esse aqui está no lado esquerdo. Então, eles são colaterais ou são alternos? Primeira informação, eles são alternos, tá certo? São alternos, no caso, interno ou externos? Eles estão entre as paralelas ou fora das paralelas? Estão dentro, então eles são alternos internos. E o que a gente viu nos ângulos alternos internos? Eles são o quê? Congruentes, ou seja, eles são o quê? Iguais. Então, se eles são iguais, a gente pode fazer aqui a equação, montar a equação, tá? Esse lado aqui, ó, x sobre 2 mais 14 é igual a 2x menos 16. Ok, pessoal? Montamos a equação aqui. Como a gente vai resolver essa equação aqui? Como temos uma fraçãozinha aqui, ó, 1 sobre 2, eu vou multiplicar toda essa equação por 2. Tá certo? Então vai ficar aqui, ó. X sobre 2 vezes 2 é x, mais 14 vezes 2, 28, igual 2x vezes 2, 4x, menos 16 vezes 2, 32. Aí, tudo que tiver x fica antes da igualdade, mudando de lado, muda de sinal. Isso aqui vem cá, menos 28. Então, perceba que o 4x aqui era positivo, passou da igualdade, ficou antes, ficou negativo. E o mais 28 estava antes da igualdade, ele foi para depois da igualdade, ele veio menos 28. Então, x eu tiro 4, x vai ficar menos 3x. E menos 32 menos 28 vai dar menos 60, tá certo? X vai ser igual a menos 60 dividido por menos 3. Então, menos com menos mais 20. Então, x, pessoal, é 20 graus. Esse é o valor da questão. Lembrando que a questão que eu vou passar para vocês, que está no livro, na página 126, é uma questão parecida, tá? Então, veja como foi feito aí para vocês repetirem e tentarem fazer. A questão 2 diz o seguinte: se R e S são paralelas, tá? R é paralelo a S, esse símbolo quer dizer paralelo. Então, o valor de x na figura abaixo é... Pessoal, essa questão aqui... muitas questões de matemática têm essa... Principalmente a geometria, tem essa característica, tá? Às vezes a gente precisa construir uma reta e essa reta vai nos ajudar a responder a questão. Ele quer descobrir esse valor aqui, ó. Qual é o valor de x? Vamos pensar o seguinte, ó. Nesse pontinho aqui, ó, eu vou traçar uma paralela de R e de S. Aí, quando eu traçar, a gente vai ver o que pode acontecer. Pronto, tracei. E vamos ver o que acontece aqui, ó. Pessoal, eu tenho, ao dividir o ângulo 149 em dois pedacinhos. Esse pedaço vermelho e esse pedaço azul aqui, ó. Que eu estou pintando de azul. Vamos saber quanto vale o vermelho e quanto vale o azul. Olha só. Esse vermelho, aqui eu tenho uma transversal. Esse aqui está no lado esquerdo, esse aqui está no lado direito. Os dois são internos, quer dizer que eles são alternos internos.
Quer dizer que esse pedacinho vermelho vale quanto? 63, é igual. E esse pedaço azul aqui, ó. Esse pedaço azul também é o terno interno com esse x aqui. Quer dizer que esse aqui vale x. Então, esses dois pedaços aqui, ó, que é x mais 63, vai ser igual a quanto? 149. Então, x vai ser igual a 149 menos 63. Que isso vai dar aqui, ó, 6, 14, 8. X vai ser igual a 86 graus. Tá certo? Então, esse é o valor de x. Então, esse ângulo aqui mede 86 graus. Tá certo? Preste atenção com calma nesse exercício, nessa estratégia, porque a segunda questão vocês vão fazer parecida com a que eu passei aqui, tá? E a última questão, pessoal, vai ser uma certa observação, uma certa curiosidade, uma prova, na verdade, de algo que vocês já devem conhecer, que é a soma dos ângulos internos de um triângulo. Seja um triângulo ABC. ABC. Como está abaixo, demonstre que a soma dos ângulos internos é igual a 180. Ou seja, o que ele quer provar? Ele quer provar o seguinte, pessoal, que o A, ele quer provar que A mais B mais C é igual a 180. E como a gente pode provar isso com o conhecimento que a gente quer chegar? É isso que ele quer provar, tá certo? Ele quer provar essa informação aqui, ó. Que a soma é igual a 180, a soma dos ângulos internos. Então, o que a gente vai fazer? Vamos fazer a seguinte estratégia. Nesse triângulo aqui, eu tenho ABC. Em B, eu vou traçar uma paralela a AC, tá certo? Tracei uma paralela. E eu vou observar o seguinte, ó. Eu vou continuar esses dois segmentos aqui, o segmento BC de um lado. Eu vou continuar o segmento AB no outro. Tá certo? Será que atrapalhou? Na verdade, não. Essa é o espaço da demonstração. Observe só. Se eu continuasse aqui, ó, esses segmentos aqui, ó, eu teria ângulos formados por retas paralelas. Então, observe aqui, ó. Esse ângulo aqui, ó, ele vai ser correspondente a esse ângulo aqui. Tá certo? Da mesma forma, este ângulo C que eu estou pintando aqui, ó, ele é correspondente, ó, a esse aqui. Ó, aqui é a reta paralela, aqui é a reta paralela. Aqui está no lado de baixo, aqui está no lado de baixo. Então, esse é correspondente a esse aqui. Então, será que está perto de concluir o raciocínio? Tá. Aí agora, observe que esse ângulo aqui, ó, o A, ele é oposto pelo vértice a esse aqui de baixo. E da mesma forma, esse ângulo C aqui, ele é oposto pelo vértice aqui. Não parece, mas a gente já demonstrou, tá certo? Por quê? Vamos pensar um pouco, ó. Aqui é uma linha reta. Aqui esses três ângulos formam o que a gente pode dizer que é um ângulo raso. E quanto é um ângulo raso? 180. Por isso que prova o nosso teorema aqui, ó, que o A mais o B mais o C, juntos, ele vai formar um ângulo raso.
tá certo? Então isso prova o nosso teorema. Então vocês já sabem, já sabiam antes e sabem agora como demonstrar que a soma dos ângulos internos de um triângulo é sempre 180.